Olá, tudo bem? Nós começamos a partir deste momento mais um programa Observatório do Jornalismo, programa de iniciativa do Sindjor, o Sindicato dos Jornalistas, que representa a categoria profissional dos jornalistas e também o jornalismo no estado de Sergipe. Hoje vamos tratar de um assunto importante para a categoria jornalística, que é as eleições. Modificação na nova lei eleitoral que pode comprometer, de alguma forma, direta ou indiretamente, o trabalho do jornalista, principalmente aquele que não estiver atento às mudanças da nova legislação. Aqui conosco, o Osmário Araújo, que é advogado, especialista na área do direito eleitoral. E também o nosso querido colega Milton Alves, que é o vice-presidente do Sindjor. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, doutor Osmário. Eu que agradeço, Paulo, a disponibilidade, a atenção, o carinho e o convite em participar, ampliar os debates que, de sobremaneira, revela-se de fundamental importância, notadamente, pelas eleições que já estão se avizinhando e as novas regras que estão alterando significativamente todo o processo eleitoral. Milton, você já é da casa, mas bem-vindo também. Obrigado. Obrigado, Paulo, Osmário. Realmente é um assunto bem pertinente. Isso porque, se a gente for contar, a gente está praticamente um ano já do primeiro turno das eleições. Na realidade, nós não estamos a um ano do início das eleições, a gente já está um ano praticamente do primeiro turno. Então, eu acho que é uma pauta realmente muito importante, muito atual, muito factual e que a gente tem que ficar realmente atento para que a gente não possa pisar na casca da banana por aí, né, Paulo? Exatamente. Aliás, Milton, antes da gente começar a destacar este assunto específico, falar um pouco sobre a sua chegada agora ao Sindjor, na condição agora de vice-presidente eleito, a nomeação que aconteceu, a posse, melhor dizendo, que aconteceu na semana passada no auditório da UAB. E aí, preparado para esse desafio agora como vice-presidente do Sindjor? Um desafio grande, rapaz. O Paulo bem sabe, porque parece que nós chegamos num momento conturbado. A gente está chegando numa fase, eu estava conversando até com o Edmilson Brito, que foi seu vice e hoje é o presidente, ele estava conversando comigo justamente sobre isso. Quando vocês chegaram à gestão do Sindjor, o governo era outro. Era um governo que tratava de forma mais pacífica com os trabalhadores. Era um governo que acreditava que os sindicatos, como representantes daquelas classes trabalhadoras, daquelas categorias, tinham condições de manter um diálogo pacífico, um diálogo positivo, progressista com os governos, não apenas o governo federal, mas o governo estadual, municipal. E hoje, na realidade, não é essa. A gente tem percebido que já no finalzinho do mandato de vocês, que é nosso também, porque eu também já era da diretoria, mas já dava para perceber que vinham unindo, parece que era um conjunto de perdas, desde o governo Michel Temer até agora com a chegada do Jair Bolsonaro. É um momento realmente complicado, um momento de muita luta, e eu acho que, acima de tudo, a categoria tem que estar unida, porque a partir do momento que nós, jornalistas, se nós não nos unirmos, a luta vai ficar ainda mais difícil. Então, a gente estava conversando até antes de vir para cá, 2% de reajuste para jornalista. Foi a proposta oferecida recentemente pelo Sindicato Patronal. Se a gente pegar a porcentagem, a gente pediu 5% acima da inflação. A inflação no ano passado foi 5 pontos uma fração. Nós pedimos 10% de reajuste. Nosso salário hoje é de 1.800, o piso, o piso salarial nosso, 1.800. Para 5 horas de trabalho. 5% de reajuste, que foi o que a gente apresentou como contraproposta, são R$90 por mês para um funcionário. R$90, cara. O que são R$90? O que são R$90 hoje? Isso. Então, quando a gente recebe de contraproposta da classe patronal, a gente vem de lá para cá 2% e ainda retirada de direitos. Então, assim, evidentemente a gente sempre fortalece essa questão do bom diálogo, porque eu acho que nada no enfrentamento, no ferro e fogo, eu acho que o bom diálogo é necessário, pelo menos no primeiro momento, mas o que está dando para perceber é que, na realidade, a classe patronal está desejando aí mesmo o enfrentamento. E aí eu costumo dizer, viu, Paulo, que o desafio dos tempos odiernos, dos tempos atuais, não é você evoluir, viu, Milton? É simplesmente você preservar a garantia dos direitos. Exatamente. Porque são tempos sombrios, Ao mesmo tempo que você quer dar com a mão, você tira o dobro contra a mão. Então é uma situação muito delicada que a gente tem que, de fato, dialogar com a sociedade,
né, com a classe patronal, com o próprio Estado, né, politicamente organizado, porque é necessário que a gente continue evoluindo. Mas se pelo menos não é para evoluir, que permaneça a garantia dos direitos, minimamente, né, otorgados. Então, é o desafio desse tempo atual, que a gente continue avançando, seria ótimo, mas caso não, que a gente pelo menos conserve aquilo que já está positivado, né? Agora, eu acredito também, Osmar e Paulo, que talvez eles estejam nos testando, porque desde o primeiro momento que vocês assumiram... Me testaram, não deu certo. Talvez queira testar agora vocês. Exatamente isso, eu acredito que seja isso. Porque os 2 mandatos, né, de Paulo Souza e Edmilson Brito foram de reajustes, no mínimo... Acima da inflação. Todos eles. Né? Sempre acima da inflação. Que é o correto. Porque senão não é reajuste. Não era aquele reajuste, por exemplo, a inflação foi 5%, era um reajuste de 15%. Não, era 5,2%. Sim. Mas era acima da inflação. Hoje em dia não, eles estão querendo botar menos da metade da inflação. Então eu acho que é um teste. Um teste por quê? Porque é uma gestão nova, o presidente... Ver como é que vai reagir, tem um coração imenso, é um assessor da arquidiocese, então eu acho que talvez... Está muito ligado a Cristo, né? Jesus Cristo. Sim. Vamos ver se Jesus Cristo seja mais compreensivo do que o seja mais compreensivo do que Paulo Souza, que era mais incisivo, combativo, né? A nossa diretoria hoje, assim como era a outra, mas a nossa diretoria atual também é muito forte. Paulo Souza continua na gestão. Nós temos comunicadores de luta, de sindicato, de direitos do trabalhador. Então, se a classe trabalhadora acha, ou talvez ache, que pelo fato do presidente executivo aparentemente ter é baixinho, olha, aparentemente ter essa figura de mais compreensivo, tá enganado, cara, a gente vai pra cima. A gente não pode aturar esse tipo de perda, a gente não pode aturar que 2% de reajuste, cara, é o que eu tenho dito, que é como o Osmar falou, e você disse, Milton, o entendimento sempre é importante, o diálogo. Eu acho que tem que prevalecer sempre o diálogo com a classe patronal. Mas todo entendimento, todo diálogo tem um limite. Isso. Se chegar no limite, você tem que buscar outras alternativas. O que não pode é aceitar que a classe jornalística seja desrespeitada, humilhada, como eles estão querendo agora, com esse reajuste absurdo. Aliás, não é nem reajuste. 2%, um valor abaixo da inflação, isso é simplesmente querer desmoralizar a categoria. E o sindicato, logicamente, não vai aceitar. E não houve nem sequer uma contraproposta. Porque nós apresentamos a nossa e eles apresentaram essa de 2%. Aí houve todo aquele trâmite, porque estava com alguns problemas burocráticos na questão da gestão, né, da diretoria do sindicato patronal. Houve uma demora de mais ou menos 90 dias. E agora nos convidaram novamente. Eu acho que nos 2 últimos dias, Paulo chegou a conversar com o Messias Carvalho, né, que é o presidente, que nos atendeu muito bem, né, na semana passada agora. Mas a gente acreditava que ia ter uma contraproposta, né? Mas não chegou nada. A categoria patronal convidou a gente do sindicato de classe para dizer que é a mesma coisa, que não tem contraproposta. E outra, é que a decisão é unânime. Ou seja, diz que todos os patrões estão a favor dos 2%. Lá na reunião, quando a gente saiu, a gente agradeceu pelo... Ele nos tratou, é necessário ressaltar isso. Messias nos tratou muito bem, de forma cordial, mas a gente disse, se do lado de lá é unânime, eu posso estar enganado, mas do lado de cá vai ser mais unânime ainda, porque 2% é inaceitável. Aí é protestos e, quem sabe, uma paralisação, né? Pô, com Esperamos certeza. que não seja possível isso. Com certeza, espero que não chegue a esse ponto. Isso, exato. Espero que não chegue a esse ponto. Né? Mas, se for o caso, infelizmente, 2% é inaceitável. Bom, vamos conversar agora sobre a questão da legislação eleitoral. Tivemos mudanças no Código Eleitoral, Osmário. Quais foram as mudanças e a que ponto isso pode afetar os comunicadores, principalmente os jornalistas? Perfeito. Antes de a gente chegar, né, no atual momento, é interessante que a gente faça um panorama geral. Isso. Né? Retroceder um pouco a história, né, recente, diga-se de passagem, para a gente compreender a que ponto nós vamos chegar, caso venha de fato a chegar. Né? Em 2017, Paulo, através da Lei 13.487, isso depois de o STF, em 2015, ter barrado o financiamento
privado de campanha, né, por parte de empresas privadas, justamente sob aquele ideário de impedir a corrupção, de impedir o Caixa 2, de impedir a troca de favores. Eu vou lhe beneficiar aqui, você enquanto candidato, quando você se eleger, eu vou retomar, né, aquilo que eu lhe conferi, só que de uma forma triplicada, multiplicada por diversas vezes. Então, o STF barrou em 2015. Em 2017, sobreveio a Lei 13.487, que justamente pôs fim à propaganda partidária, certo? Semestral dos partidos políticos, e, consequentemente, aquele fundo que os partidos dispunham até então, para fins de difusão das suas ideologias, para fins de convite de novos filiados para fazer parte das suas agremiações, houve um grande déficit, né? Hoje, o Congresso Nacional, né, através de um projeto de lei, que ainda está em trâmite, diga-se de passagem, não foi aprovado, na verdade foi aprovado pelo Congresso, mas não foi sancionado pelo presidente. A intenção é retomar essa propaganda partidária, né, e, consequentemente, destinar recursos do governo federal, né, através de isenção de impostos às emissoras de rádio e de TV, para esse tipo de propaganda partidária, né. Hoje, esse objetivo é retornar essa propaganda e, consequentemente, colocar os partidos ainda mais em visibilidade, digamos assim, nos veículos de comunicação, né? Rádio, TV, enfim. De que forma isso afeta o jornalismo, né? De que forma? Afeta, sobretudo, Paulo, porque os jornalistas, a partir de então, terão que ter digamos assim, um cuidado maior, né, com o trato com os partidos políticos, porque estarão a todo momento, né, difundindo esses ideários, difundindo esse programa, né, do partido político e, consequentemente, vai haver ainda mais incentivos, né, para que os partidos políticos, por exemplo, incentive jovens a participarem da política, incentive mulheres a participarem da política. Então é muito importante que a classe dos jornalistas como um todo estejam a par dessas mudanças, né, se preparem para não cometer erros, como a gente vê constantemente, né, demandas judiciais por conta de fake news, né, por conta de notícias que são propagadas de maneira falsa, enfim. Então, o nosso cenário hoje atual aguardando o presidente da República sancionar esse projeto de lei para a retomada. Ainda. Não. Ele tem até o dia 3 de outubro para sancionar e já valer para as eleições seguintes, 2020. Mas caso ele não venha sancionar até o dia 3, somente valerá para as eleições a partir de 2022, né, as eleições gerais. Então vamos aguardar. Até quinta-feira, caso ele venha sancionar, já valerá para 2020. Caso não, somente a partir de 2022, se ele vier de fato a sancionar. Milton, quais os cuidados que o jornalista deve ter a partir de agora, Milton, na sua opinião? Eu acredito que já os mesmos de antes, né? Na realidade, eu acho que apurar o fato de forma contundente, eu acho que entrar em contato com as assessorias dos partidos, dos candidatos, eu acho que todo esse tipo de trabalho minucioso, justamente não só para passar ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor, a informação de credibilidade, mas também para o próprio jornalista se precaver de qualquer né, contração judicial que nós comunicadores podemos realmente passar por isso. Principalmente aqueles que trabalham mais com política. Né? Na eleição de 2018, eu trabalhei por 3 meses como freela em um portal de notícias aqui, então era aquele fato intenso, mas eu não posso me comparar, por exemplo, com o Eugênio Nascimento, do Jornal da Cidade, com o Gilvan Manuel, do Jornal do Dia, a Rita Oliveira, o Max Augusto, porque eles trabalham muito com política, praticamente toda edição, todo dia eles estão trabalhando com isso. Os colegas das rádios, todo dia também, então o cuidado deve ser de todos, mas eu acho que esse assunto realmente, eu acho que vale até Osmário, um diálogo até com os jornalistas, comunicadores, né, Paulo? Eu acho que eu posso até já estar deixando uma possibilidade de um diálogo. Sim, né? Vocês profissionais da área jurídica com os profissionais de comunicação, de jornalismo e de radialismo também, até na própria sede do sindicato, para a gente poder fazer um bate-bola sobre esses assuntos, dialogar sobre isso e ajudar a minimizar qualquer risco. Principalmente, né, Milton, se levar em consideração a relevância que a mídia tem, né, o jornalismo, o bom jornalismo tem para o desempenho de uma boa política, né, de um bom processo eleitoral. Porque se a gente retornar, né, à história, a mídia, né, os repórteres, né, o jornalismo em si,
ele sempre desempenhou um papel fundamental, né? E foi assim na época da ditadura, né? Foi a mídia que ajudou a ditadura a se instalar, né? Com a queda de Jânio Quadros, em 64. Foi a mídia que depois se revoltou contra o regime militar e inclusive ocasionou a derrubada, com editoriais, Osmário, pedindo desculpa à nação brasileira pelo fato de ter apoiado a própria toda poderosa Rede Globo, emitiu um editorial no próprio Jornal Nacional pedindo desculpa aos telespectadores e aos brasileiros pelo fato de ter errado ao ter apoiado o regime militar, o golpe militar. Foi interessante você tocar nesse assunto porque parece que nós estamos vivendo uma época semelhante nos dias de hoje, né? Parece uma cópia, Parece que, exatamente, aquilo que nós vivemos no passado, estamos também vivendo no presente. Uma cópia mal feita. Digamos assim. Graças a Deus, né? Vamos agradecer. Isso. É uma cópia mal feita, mas com uma roupagem semelhante. Exatamente. Então, assim, o papel da mídia hoje em dia é fundamental, né? Fundamental em todos os aspectos. E, assim, o papel que ela tem de influenciar até mesmo os eleitores na tomada de decisões, a gente não pode negar que muitas vezes, isso acontece muito em eleições presidenciais gerais. O eleitor, Paulo, ele muitas vezes espera os debates, até os últimos debates, para definir. Eu vou ver como é que o meu candidato, meu possível candidato, que eu estou mais pendente a ele vai se comportar. Se ele é bom de desenvoltura, né? Quais são o nível de conhecimento que ele tem sobre os determinados assuntos. Então, a mídia desempenha esse papel fundamental, de fundamental importância, né? Na tomada de decisões dos eleitores, na influência, né? Através do seu jornalismo, porque muitas vezes o jornalista, né? Até determinada emissora, ela toma partido. Isso é normal, né? Seria interessante que não tivesse, mas a gente não pode se furtar disso. As emissoras são empresas privadas, têm interesses próprios, né? E muitas vezes se perfilham numa determinada corrente, né, política ideológica. Apesar delas serem concessões públicas, elas não devem tomar partido político. Exato. O jornal, tudo bem, que não é concessão pública. O portal de notícias, mas a rádio e a televisão, elas são concessões públicas, não podem tomar partido político. Exatamente, né? Exatamente. Mas na prática, muitas vezes não é isso que acontece, algumas, né, fazem isso, tomam partido político. Perfeito. Ou diretamente ou indiretamente acabam tomando partido político, comprometendo principalmente a credibilidade do jornalismo. Do jornalista, exatamente. Agora, Paulo, eu acho que trazendo para a nossa realidade aqui em Sergipe, em anos anteriores não foi assim, evidentemente. Mas é importante destacar que tem um regimento, eu não sei como é que está, interno na TV Atalaia, que é a afiliada da Record, que nenhum profissional que tenha interesse em participar do pleito eleitoral do ano que vem, um ano antes tem que pedir afastamento. Então, eu não sei como estava sendo esse trâmite em eleições anteriores, se não me engano não era assim. Houve essa mudança e eu acho isso positivo. Porque, por exemplo, quem está apresentando o jornal, que está aparecendo, ou um repórter, todo dia está ali a imagem dele. Isso. Então, a partir do momento que ele deixa as atividades jornalísticas, faltando 3 meses para a eleição, no meu ponto de vista como telespectador, aquela imagem daquela pessoa parece que fixa mais na memória. Então, eu acho que esse é um ponto positivo da TV Atalaia, realizar esse tipo de ação. E eu acho realmente bacana. Tomara que continue assim pelos próximos anos. Agora, Osmário, só para entender um pouquinho essas mudanças. A questão das pesquisas. Houve alguma mudança? Porque em 2014 nós tivemos um Rogério Carvalho com uma pesquisa que dizia que ele perderia para Maria do Carmo com 150 mil votos. Isso. Quando as urnas fecharam, ele perdeu por 20. Exato. E na eleição de 2018, agora, ele estava em quinto. E surpreendentemente, parece que passou um rodo nas pesquisas todas e ele terminou em segundo como mais bem votado. Perfeito. Até então, Milton, foi um ponto muito importante, né, de fato, as pesquisas eleitorais. Até então, não há uma modificação em temas de pesquisas eleitorais. Sempre em ano eleitoral, o que é que se costuma fazer, né? O TSE, através de resoluções, ele normatiza como é que pode se viabilizar, qual será o passo a passo legal das pesquisas eleitorais. Isso, de fato, tem assustado muito, porque não raras vezes a gente vê candidatos que não estavam sequer bem cotados, né, atingiram um número de votos muito expressivos e conseguiram uma vaga numa determinada casa. Agora sim, é aguardar. Por que aguardar? Porque a gente está à mercê do TSE, né,
e a mercê até mesmo de uma lei que possa vir alterar. Mas detalhe, se for através de lei, tem que ser até o dia 3 de outubro para já valer a partir das eleições de 2020. Exatamente. A gente sabe que pesquisa é diferente de enquete. Como é que se posiciona nesse caso as enquetes? Veja, as enquetes, na verdade, Paulo, até então submete-se ao mesmo rito que já estava sendo tratado até então, né? Então, por exemplo, eu posso na minha rede social lançar uma enquete privada, testando qual a intenção de voto dos meus seguidores, vamos supor, no Instagram. Eu, Osmário, né, enquanto um civil comum, eu posso colocar um tipo de pesquisa dessa? Plenamente possível, né? Isso daí, para fins de propaganda, ou perdão, de pesquisa eleitoral, é como se fosse um nada jurídico, entendeu? Não tem relevância ao ponto de influenciar na normalidade, na isonomia do trato eleitoral, entendeu? E no caso do jornalista ou do veículo de comunicação, ele pode usar uma enquete e não ter problema com a justiça eleitoral ou terá problema? Sim. Há divergências, né, de opiniões, até mesmo já houve decisões controversas, até mesmo por parte das cortes de justiça eleitoral. Mas hoje, Paulo, recomenda-se que o jornalista, justamente atendendo à finalidade pública, né, o grande alcance que ele tem, que ele não faça esse tipo de pesquisa. Por quê? Mais vale prevenir do que remediar. Isso, né? É evitar dor de cabeça. Isso. Né? Se tem os veículos legais para fazer pesquisa eleitoral, deixa a cargo desses veículos. Deixa a cargo das empresas que são especializadas nesse aspecto. Entendeu? Até porque são muitos, né? São muitos. E já que tem decisões da justiça variadas, em sentido né? contrário, né? Exatamente. Então é melhor prevenir que remediar, como você disse. Na realidade são muitas pesquisas, né? A gente se depara muito, por exemplo, o próprio Ibope, se não me engano, realiza 3 pesquisas antes do primeiro turno e mais 2, uma após o primeiro turno e uma na prévia do segundo turno. Então, só o Ibope são 5, digamos, 5 pesquisas só com o segundo turno, né? 5 pesquisas do Ibope, fora as outras, né? Datafolha, enfim. Realmente são muitas pesquisas que eu acho que... No meu ponto de vista, eu acho enquete um pouco mais frágil do que a pesquisa de campo. Com certeza. Né? Porque muitas vezes tem... Pesquisa científica, né? Já enquete não. Exato. E aquela coisa, né? Por exemplo, eu sou militante, eu sou militante de esquerda. Isso. Né? Sou de um determinado partido de esquerda. Obviamente que os meus seguidores né, estão também interessados no tipo de conteúdo que eu posto, no tipo de conteúdo que eu vou compartilhar com eles. Então, fica de uma certa forma uma pesquisa totalmente viciada. Tendenciosa, não é uma pesquisa, né? Exatamente, perfeito. Então, para os jornalistas, Paulo, é interessante que eles fiquem neutros nesse aspecto. Não tem necessidade até mesmo de lançar esse tipo de pesquisa. Né? Perfeito. Então, se acautelar. Né? A gente vai dar uma pausa para o nosso institucional e voltamos já já com a segunda parte do Observatório do Jornalismo, conversando com o Osmário Araújo, que é advogado, especialista na área do direito eleitoral, e com o Milton Júnior, que é jornalista e vice-presidente do Sindijó. Voltamos já já. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa Observatório do Jornalismo, programa de iniciativa do Sindijó, o Sindicato dos Jornalistas, que debate assuntos de interesse da coletividade, interesse da democracia e, logicamente, liberdades de imprensa e de expressão. Hoje estamos discutindo os efeitos da nova lei eleitoral para o jornalismo. Meu caro Osmário, a que ponto esta nova lei eleitoral vai afetar a liberdade de imprensa? Tem muita gente achando que alguns pontos são rigorosos e que pode comprometer um pouco a liberdade de imprensa no Brasil. Isso pode acontecer de fato? Veja, a ideia, né, do novo projeto é que a imprensa seja cada vez mais isenta de opiniões de lados políticos, né? Até mesmo para viabilizar a normalidade das eleições e impedir que um determinado lado seja beneficiado, né, por uma superioridade com relação ao domínio dos meios de comunicação. Isso a gente estava até mesmo conversando aqui no intervalo, né, Paulo? A questão que influencia muito nos interiores. Isso. Geralmente nos interiores, Milton, acontece a bipolarização dos veículos de comunicação. Tem uma rádio, por exemplo, que é a favor, é pró-governo, né, é pró-prefeito, e tem uma rádio que é da oposição, e que elas ficam degladiando entre si, né? O jornalista da rádio, que é a favor, é o tempo todo elogiando, é o tempo todo exaltando as políticas que estão sendo implementadas por aquele prefeito. E no outro viés, a rádio de oposição, o tempo todo malhando, né, o dito prefeito.
Então, esse novo projeto, ele vem tentar fazer com que os veículos de comunicação, notadamente rádio e TV, eles fiquem mais isentos, né? Não é que vai tolher a liberdade de expressão. Ele vai sim poder manifestar suas opiniões, vai sim poder fazer, de fato, o bom jornalismo, mas ele não pode ser, ou melhor, não recomenda-se que ele seja tendencioso, né? Que ele não tome um lado político, digamos assim, e fique o tempo todo ou malhando ou exaltando, né? Fazendo com que um determinado candidato se beneficie dos veículos de comunicação e o outro seja prejudicado. Não quer dizer com isso que ele não possa fazer, digamos que uma crítica à gestão municipal, por exemplo, né? A crítica construtiva jornalística, né? E isso poderá continuar acontecendo sem problema algum, mas claro, com um certo limite. Uma certa parcimônia, exatamente. Tudo tem uma linha tênue, né? Entre a sensatez e a loucura, né? Digamos assim. Então, recomenda-se, e é bom para a sociedade, que sejam tecidas críticas, desde que sejam construtivas, né? Tem aquele certo liame do que é permitido, né? Do equilíbrio, na verdade, que o bom jornalista ele deve fazer. E realmente no interior, Milton, você tem acompanhado, por exemplo, tem acontecido muitos problemas envolvendo colegas da comunicação, né? Principalmente nas cidades onde a disputa é mais acirrada, onde tem aqueles grupos políticos antigos e que a disputa é muito mais acirrada do que na capital sergipana, briga de família, né? Exatamente. Na realidade, muitas cidades... Daí a importância desses colegas jornalistas terem o máximo de cuidado, não se deixarem levar pelo agrupamento político A, B ou C. Ele trabalha numa rádio X, ok, sem problema. Essa rádio pertence a um político A, que disputa com o político B. Cabe a ele fazer o papel de jornalista, sem abraçar a bandeira política daquele político que é dono da rádio que ele trabalha. Não é isso, doutor Osmar? Exatamente, perfeito. Até mesmo para não gerar aquele abuso do poder, né, dos veículos de comunicação. A ideia é justamente essa, né, que seja salvaguardado um bom debate, se porventura vier a ocorrer, né? Mas o jornalista ele tem que tomar cuidado também com o que o entrevistado, né, vai falar na rádio dele. Tem isso também. Porque muitas vezes, né, por exemplo, um determinado entrevistado vai lá conceder entrevista em determinado programa, malha um determinado candidato, e esse candidato, obviamente, né, não vai gostar, vai procurar os meios judiciais para primeiro impedir que novamente aconteça, e segundo, para reprimir aquele fato que aconteceu. Então, muitas vezes, é assegurado o direito de resposta. Eu já vi situações, Paulo e Milton, que no direito de resposta do candidato, ele concedeu-se a ele 10 minutos durante 10 dias, e só para sacanear, digamos assim, me desculpe a força da expressão, mas só para tirar a onda, né, ele deixou os 10 minutos só o chiado. 10 minutos, todos os dias durante 10 dias. Então é uma situação que é um tanto desagradável, até mesmo para a emissora. Exatamente. Né? Não somente para o jornalista que vai estar com 10 minutos do seu programa, barrado, passando um barulhinho chato, mas também para o dono da emissora. Certamente não vai querer isso aí, né? O dono da rádio, enfim. Então é preciso ficar ligado, é preciso estudar, é preciso muitas vezes uma assessoria técnica capacitada, né, para atualizar o meio político, o meio jornalístico, a respeito das novas regras, do que pode, o que não pode, o que é lícito e o que não é permitido fazer. Perfeito. Paulo, veja, eu defendo que o jornalismo ele tem uma gama de missões, né? Mas, sobretudo, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser ético e tem que ser democrático. Mas, como a gente está falando no interior, a gente não precisa ir muito para longe, não. A gente pode ir aqui na Barra dos Coqueiros, Socorro, a Grande Aracaju, região metropolitana. E é isso que eu gostaria muito de saber, Osmar. Existem situações, por exemplo, em eleições passadas, eu me deparei com situações do tipo assim, vamos dar um exemplo. Paulo Souza é candidato A, você é candidato B, certo? Eu sou o apresentador. Aí eu sou contra Paulo. A minha linha política é contra Paulo. Então eu entrevisto Paulo, para ser democrático, entrevisto Paulo, 5 minutinhos, aquelas perguntas, pronto, acabou. Aí eu digo, aí pronto, aí agora vai entrar você. E isso eu me deparei na eleição passada. Sim, sim. Mas quem deu entrevista vai falar, mas agora vocês vão ver o que é o candidato que vai chegar. O candidato, olha, o candidato é Osmar é o candidato. Presta atenção o que ele vai falar a partir de agora. Sim. Seja muito bem-vindo, candidato, você é de casa. Isso aí...
Já dá o ouvinte, Isso. já dá para captar a mensagem daquele Só a receptividade, né? Pois é. Mas eu vou ter que discordar de Milton, viu, Paulo? Porque isso aí não acontece em Sergipe, não. Isso aí não... Aqui não... Só em Never. Mas, de fato, é uma situação que é lamentável, né? Para a classe dos jornalistas como um todo, que prezam pela ética, pela democracia, né? Pelo o debate de comprometimento com o interesse público. Porque fica nítido a tendência, né, que o jornalista, o entrevistador, ele já tomou partido há muito tempo. Né, e, consequentemente, com o seu alcance, por exemplo, quando ele faz um programa de rádio, ele tem um alcance na própria municipalidade e nos seus arredores. Né, muitas vezes em povoados, até mesmo em municípios vizinhos. Então, ele acaba influindo diretamente com a sua opinião na isonomia do trato democrático do processo eleitoral. A partir do momento que ele exalta e coloca lá embaixo um determinado candidato, ele está, digamos assim, interferindo no voto, né, na liberdade de escolha dos eleitores. Existe possível sanção contra isso? Sim, perfeito. Isso aí, né, a gente comentou um pouquinho antes, há a possibilidade de o candidato que se sentiu lesado, ou até mesmo o diretório do partido político, ele tomar medidas judiciais, né, através de ações autônomas, visando, por exemplo, impor multas a determinada emissora, né, buscando direito de resposta, enfim, são situações que são delicadas, mas que na prática se revelam, digamos assim, possível de ser corrigida, né? Esse tipo de equívoco, de erro, né? De exagero por parte do jornalista. E essa multa aí, ela alcança somente a empresa ou pode alcançar também o jornalista? Veja, em tese é a empresa, né? Agora a empresa ela pode demandar subsidiariamente, né? Através de responsabilidade subsidiária em face do jornalista que deu causa. Quem responde à multa eleitoral seria a empresa, pagaria essa multa, e podendo haver a possibilidade de demandar em face do próprio jornalista. Isso aí seria numa outra espécie de ação. Eu questiono justamente isso, porque muitas vezes o direito de resposta é bom, né? Você tem que dar o direito de resposta. Aí o cidadão vai lá, o proprietário da rádio, da TV, enfim, vai lá e dá a resposta às 11h30 da noite. Isso. A resposta foi dada. Mas quando começa a doer no bolso, rapaz, exatamente. Aí é que o bicho... Então, assim, essa questão da multa ser transferida do dono da empresa para o comunicador, é que a gente tem que chamar atenção, porque muitas vezes o empresário está lá, recebe aquela multa, tudo bem, mas às vezes é até uma indicação do... Perfeito. Aquela linha é até uma orientação do próprio proprietário da empresa de comunicação. Ou seja, o jornalista foi usado por ele, né? Isso. Aí quando o jornalista começa a perceber que aquela multa de, sei lá, 5, 10, 15, não sei, R$1.000, bata no bolso dele, para ser descontado da conta salarial, da conta dele, aí tudo bem. Aí talvez ele comece a epa, peraí. Vamos frear, né? Eu tô meio que de fantoche aqui, tô uma massa de manobra aqui. Exatamente. Eu não vou entrar nesse jogo, não. E hoje em dia, então, né, Paulo e Milton, que a Justiça Eleitoral, a gente está vendo todos os dias, a Justiça Eleitoral está assumindo um protagonismo muito grande. E, de fato, tem que ser assim. Né? Porque se deixar o negócio correr frouxo, você começa a não ter mais um processo democrático, mas um processo que vai ser influenciado não pela opinião popular, propriamente dita, mas um processo que vai ser influenciado pelo poder econômico de determinado candidato, pelo poder político, pelo uso que ele tem privilegiado de determinados meios de comunicação. Então a Justiça Eleitoral está cada vez mais robusta, né, mais incisiva no combate a arbitrariedades. E, inclusive, nesse aspecto que estamos tratando, no combate a um jornalismo mal prestado, digamos assim, né, um desserviço que ele presta à Justiça Eleitoral. E como é que fica a questão dos veículos digitais, os veículos na internet? Uma rádio profissional na internet, uma web rádio, como é chamada, né? Uma TV web e principalmente os portais de notícias. Eles deverão seguir as mesmas normas que são para os veículos tradicionais? As mesmas diretrizes, né? A extensão, por exemplo, portal de notícias, sites, blogs, redes sociais, Facebook, Instagram. Como esses veículos estão sendo cada vez mais buscados e acessados pelos eleitores, né, por todos da comunidade civil como um todo, tem se dado uma extensão. Por exemplo, se uma determinada emissora de rádio ela tem um blog e posta as mesmas notícias, o mesmo teor, a mesma, no mesmo sentido que está tratando na própria emissora, lá nesse blog,
isso vai ser uma extensão da própria emissora. Então, para fins de justiça eleitoral, do trato eleitoral, aquilo que ela fala no blog, ela responde da mesma forma como se tivesse falado também dentro do próprio estúdio. Segue os mesmos critérios. Aí digamos que um leitor queria fazer um comentário sobre uma matéria publicada por um portal de notícias. Certo. E digamos que aquele comentário seja ofensivo a um candidato A, B ou C. Quem responde? Quem publicou aquele comentário ou o veículo de comunicação, no caso o portal? Não. Nesse tipo de caso, a responsabilidade é individual. Né? A gente não pode atribuir um fato de terceiro para a própria a emissora, né, digamos assim, ou o proprietário do blog. Quem vai responder é aquele indivíduo que comentou, né, ofendendo a honra, ofendendo a legitimidade de outra pessoa. Mas é importante, Paulo, e aí eu já alerto, né, a todos que fazem esse tipo de serviço, que tenham uma espécie de filtro. Porque acontece de muitas vezes, eu posso lançar um comentário sem passar por uma espécie de análise daquilo que ele está comentando por parte de quem está lá nos bastidores. Então, se você quer colocar, por exemplo, um site de notícias e quer viabilizar o debate, né, a possibilidade de um eleitor digitar mensagens, comentários, que você faça, permita. Mas que antes de lançar diretamente no sítio digital da web, que você faça uma espécie de filtro, para ver se de fato aquilo que ele está lançando não é ofensivo. Entendeu? Agora tem casos que você tem ali 1.000 comentários, 2.000 comentários. Para você conseguir fazer a filtragem de cada um desses comentários, é praticamente impossível. O ideal, o mais apropriado, não seria o jornalista que é proprietário de um portal de notícias, ele, por exemplo, não permitir comentários, pelo menos durante aquele período eleitoral? Justamente. Seria o mais sensato, né? Mais viável. Já que não quer ter esse tipo de trabalho com controle, né, prévio, que bloqueie, né, esse tipo de possibilidade de comentário por parte de terceiros. É uma cautela que é totalmente válida e não vai, de forma alguma, impedir a liberdade de expressão. Porque o site foi feito para quê? Expor notícias, expor matérias, e não para viabilizar um bate-papo entre pessoas. Bate-papo já vai para as redes sociais, exatamente, que são as ferramentas de comunicação, perfeito, né? Diferentemente exatamente. de portais de notícias. Isso. Uma zona livre, exatamente. Agora, Osmário, uma outra observação a fazer. Nesse período eleitoral, Milton, que é jornalista, sabe muito bem disso, recebemos, Milton, muito material de assessoria, né? Pessoal das assessorias de imprensa de diversos candidatos, né? Chove na nossa caixa de e-mail, né? E aí o que acontece? Você divulga um candidato A, mas não divulga o material enviado pelo candidato B. O jornalista, no caso do portal de notícias, ele é obrigado a divulgar o material produzido pelas assessorias de todos os candidatos ou de que ele achar que deve ser divulgado a notícia que ele achar mais importante para a sociedade? Veja, não tem como o jornalista, né, o âncora, digamos assim, de uma determinada emissora, ele difundir tudo o que ele recebe. Isso é inviável. Isso. Né? Vamos supor que num determinado município grande ele receba, sei lá, 10 tipos de comunicados de 10 tipos de partidos diferentes. Se ele for ler, se ele for se debruçar sobre aquele tipo de assunto no seu programa, vai ser só sobre aquilo. Né? Então, tem que ter uma espécie de filtro com relação às principais notícias, né, e os principais pontos que ele reputa válido para interesse comum, né, para a coletividade. Isso, Paulo, é importante que se diga, de forma alguma você vai estar privilegiando ou não outra pessoa. Agora, há casos, obviamente, né, que você foca somente em um determinado lado, somente em um determinado candidato e, consequentemente, negligencia todos os outros. Isso, sim, na prática, pode caracterizar o abuso. Né? Pode caracterizar a tendência ideológica, a tendência que a emissora, o jornalista está assumindo de beneficiar um lado e prejudicar o outro. No primeiro momento, talvez o prejuízo seja mais por exemplo, no caso do portal, seja mais para o portal, porque vai ficar meio que engessado, meio que é possível criar um estereótipo de que aquele portal é ligado a candidato A. Isso. Né? Mas, juridicamente, esse portal pode se deparar com alguma ação judicial, algum tipo, não? Poder pode, né? É aquela coisa, a gente demanda o que a gente se sente incomodado. Agora, é uma coisa que o fato de simplesmente ser demandado judicialmente não quer dizer que aquela pessoa que ingressou com a ação vai ter direito. Né? Vai ser dado provimento, vai ser concedida uma decisão favorável àquele pedido que ele está fazendo.
Então, é aquela coisa, poder pode, mas não quer dizer necessariamente que no caso concreto ele vai ser responsabilizado e a outra parte vai ganhar. Uma questão de experiência, no ano passado, nesse portal que eu trabalhei, a gente não publicava nada sobre deputado federal, nada sobre deputado estadual e raramente sobre presidente da República. Quando a Marcela Dávila esteve aqui, a gente fez a divulgação. O Bolsonaro não teve, mas tudo bem, aí também não teve divulgação. Mas na questão de senadores, todo dia nós postávamos um. Alessandro Vieira um dia. Perfeito. Rogério outro dia, Jacques outro dia. Eu recordo, inclusive. Então a gente ia assim, né? André Moura outro dia. E inclusive a gente fazia até entrevistas no estilo que a gente está fazendo aqui. Cada entrevista com 30 minutos, a mesma quantidade de perguntas. Se ultrapassasse as perguntas, aí era por crédito, porque tem políticos que falam mais do que outros, né? Totalmente imparcial. Né? Totalmente imparcial. E para governador, nós postávamos todos os dias de acordo com o que as assessorias mandavam. Por exemplo, eu me recordo que a assessoria de Amorim era muito grande. Então a gente recebia praticamente 3, 4 matérias de Amorim por dia. Então a gente selecionava uma para postar. Aí era uma de Belivaldo, uma de Valadares Filho, uma de Amorim e uma dos demais candidatos, porque às vezes Vera foi presidente da República, acho que foi Sônia, professora Sônia, foi Meire, né, foi candidata. Aí quando ela tinha matéria, a gente também incluía de forma democrática. Mas eu acho que talvez seja meio por aí, porque você realmente postar, se não me engano, eram 400 candidatos a deputado estadual. Impossível. Você postar 400 matérias. Isso até aliás, o próprio leitor não vai suportar esse portal de notícia, né? Não vai. Então a gente dava ênfase aos majoritários e aos candidatos de Senado que também estavam nessa chapa. Hoje a gente vive, né, Milton, uma inflação de informações. A todo momento nós somos bombardeados com diversos tipos de informações. E, meu amigo, aqui para nós, a gente suportar, né, o cidadão comum, o eleitor, suportar esse tipo de carga. Por exemplo, quando passa propaganda eleitoral na televisão, todo mundo ou desliga a televisão, muda. É raro pessoas que vão, de fato, prestar atenção naquilo. Chega um momento que ultrapassa, né? Você tem uma saturação mental. Então, isso se aplica à razoabilidade, à proporcionalidade. É exigível que uma determinada assessoria, uma determinada emissora, né, um determinado jornalista, ele publique todo tipo de informação que ele recebe das assessorias dos candidatos e dos partidos? Complicado. Não. Com certeza não. Entendeu? Agora, até mesmo abro um parênteses para lhe parabenizar pela forma, pelo trato isonômico, né, imparcial, verdadeiramente comprometido com a boa política, que é o quê? Difundir os ideários, difundir aquilo que está acontecendo nas campanhas de todos os candidatos de forma igualitária. Agora, isso aí poucos fazem. Osmário, o Paulo falou sobre essa questão dos portais. No Sindicato dos Jornalistas, nós temos uma ação que é bem semelhante a outros departamentos que estão realizando também, que são debates. Certo. Hoje a gente tem debate com comerciários, hoje a gente tem debate com o pessoal da rede hoteleira, enfim. Tem uma gama de debates com candidatos a governo, né? Perfeito. Ano que vem vai ser para prefeito. No ano passado nós realizamos o diálogo com os jornalistas. Qual era a ideia? Belivaldo um dia, isso foi no segundo turno. Belivaldo um dia, Valadares Filho no outro. Nós marcamos 3 vezes com o Belivaldo, ele não foi, mas pelo menos nós marcamos, né? Deu a possibilidade, né? Valadares Filho, no dia, a gente tem que ser democrata, a gente tem que falar, ele foi e conversou com a gente. Existe algum limite para esse tipo de debate? Por exemplo, Paulo Souza é da Jovem Pan, as rádios todas estão fazendo também. Existe algum limite, por exemplo, para a Jovem Pan? Ou a ideia é justamente isso? 5 minutos para cada candidato, as perguntas para cada candidato, de forma iguais para evitar conflito. Sim, como perfeito. Hoje, a legislação eleitoral, ele não determina taxativamente, por exemplo, determinada rádio só pode realizar 4 debates, 4 entrevistas com os candidatos por mês. Não há essa delimitação legal. Vai prevalecer, Milton, o bom senso, como eu disse, a razoabilidade. Na prática, porque, por exemplo, se uma determinada emissora faz durante dias escalonados, né, dia sim, dia não, alternados, debates ou então entrevistas com candidatos, está nítido que aquilo está fugindo da razoabilidade. Né? Está nítido que há alguma interferência política naquele tipo de emissora, naquele tipo de programa.
Então, na prática, o que vai prevalecer de fato é a proporcionalidade das discussões e das entrevistas. Não há um limite legal determinando isso daí, entendeu? Perfeito. Agora, outro ponto importante durante as eleições que o jornalista deve ficar mais atento do que já deve estar, né? Questão das fake news. O que há de propagação de notícias falsas durante as eleições não é brincadeira. Um candidato querendo inventar história para prejudicar o outro. Exato. Enfim, e muitas vezes você tem comunicador jornalista que acaba se deixando levar por uma notícia falsa que recebe, não tem o cuidado de apurar devidamente, investigar e pode ser prejudicado. Como é que vai funcionar, nesse caso, a questão das fake news durante o período eleitoral? Nós tivemos, Paulo, um grande avanço recentemente, né, em junho de 2019 desse ano, que foi uma nova lei que, alterando o Código Penal, né, Código Eleitoral, perdão, instituiu a chamada denunciação caluniosa para fins de eleições, né, denunciação caluniosa eleitoral. O que, na prática, isso vai representar? Denunciação caluniosa é, por exemplo, eu sou candidato, certo? E aí eu vou à autoridade policial e digo que Milton, meu opositor, ele está, por exemplo, comprando votos. Isso daí caracteriza, a compra de votos caracteriza uma infração penal, né? Só que eu sei que isso não está acontecendo. Mas eu, visando prejudicar a candidatura dele, vou perante a autoridade policial e comunico esse fato sabendo eu que é falso. E automaticamente já gera notícia. Exatamente. De certa forma gera notícia. Já passa a ser suspeito. E aí se espalha. Isso, é verdade. Já passa Hoje em a ser dia, suspeito. justamente, não existe presunção de inocência, é presunção de Exatamente, culpabilidade. A partir do momento que a mídia veicula um determinado tipo de fato que é criminoso, né, em face de um determinado candidato, ele já está maculado. Né? Aquilo ali já alterou a isonomia, o processo normal, democrático das eleições. Pelo que eu entendi aí, é uma estratégia então, que eles estão usando para oficializar a fake news, para torná-la verdadeira, quando não é. Seria mais ou menos perfeito. Isso, né? Na verdade, a denunciação caluniosa para fins eleitoral não é a proibição ao pé da letra da fake news. Né? Porque fake news a gente vê, por exemplo, difusão de mensagens com conteúdo falso no WhatsApp. A todo momento, em época eleitoral, a gente recebe isso. Né? Teve até mesmo uma ação que o PSL, o partido de Jair Bolsonaro, agora nas eleições gerais de 2018, moveu no TSE contra a chapa de Haddad, né? Justamente visando combater esse tipo de notícia falsa. Então, a todo momento a gente está se deparando com isso. Mas esse tipo penal, esse crime, denunciação caluniosa para fins eleitorais, não abrange todo e qualquer tipo de fake news. É somente a chamada fake news qualificada, que é aquela em que eu, candidato, ou que outra pessoa, vai até a autoridade policial, ao Poder Judiciário e comunica um fato que é criminoso por parte do outro candidato que ele está praticando. Entendeu? E quem produz fake news, se não estiver enganado, a lei pode ocasionar uma prisão de até 8 anos, não é isso? Se Exatamente. Perfeito. Isso mesmo depois que passar todo o processo eleitoral? Sim. Porque eu digo isso porque recentemente o deputado federal, antes, né, pelo PSL, agora pelo PSDB, o Alexandre Frota, ele reconheceu no Observatório da Imprensa, sim, né? Na TV Câmara, ou na TV Cultura, que existia na composição da candidatura de Jair Bolsonaro um grupo para espalhar notícias falsas, no mínimo duvidosas. Então, com essa argumentação, ele poderia ser punido? Com certeza. Agora sim, teria que se comprovar que, de fato, ele disseminou notícias falsas, né? Que ele, por si só. 8 anos, né? Salvo engano, a pena máxima são 8 anos. Salvo engano, né? Eu não recordo agora de cabeça, mas tem a penalidade, sim, né? Tem penalidade eleitoral, por exemplo? Ficar inelegível, alguma coisa do tipo? Há possibilidade, inclusive, de cassação do mandato. Há possibilidade. Agora, sim, só vai valer a partir das eleições seguintes, né? Essa criminalização através da denunciação caluniosa para fins de eleições, né? Digamos assim. Você avalia uma evolução nessa questão da justiça eleitoral? É aquela coisa, o direito tem que acompanhar os fatos sociais, né? E a partir do momento que você cria esse tipo de tipo penal, de crime, você não vai impedir que ele continue acontecendo. Se fosse assim, não tinha mais crimes hoje em dia, não tinha homicídio, não tinha... Isso, enfim. Mas você vai deixar a pessoa que já tinha aquele hábito, né, já era, quanto mais naquele tipo de prática,
ele com o pé atrás. Poxa, se eu fizer isso, eu corro o risco de perder o meu mandato e ainda ser penalizado criminalmente. Então, é um avanço significativo na nossa legislação, com certeza. Muito bom. Como é que vai funcionar a questão do direito de resposta durante as eleições? O jornalista recebe material, publica, o adversário se sente ofendido por aquele material publicado. Pede o direito de resposta, o jornalista entende que não houve motivo, que não houve nenhum tipo de, digamos que algo que chegasse a ofendê-lo, denegrir a imagem do candidato e não concede o direito de resposta. O cara vai para a justiça. O jornalista pode ser punido de alguma forma, além de ceder o direito de resposta para ele? No caso, a punição individual do jornalista que você pergunta? Não, a publicação de uma matéria dele. Digamos, a matéria que ele publicou, entrevistou um político X. E esse político X não gostou, não concordou, se sentiu ofendido pelo que foi publicado. O político Y, melhor dizendo, se sentiu ofendido pelo que foi publicado do político X. E aí pede o direito de resposta para esse jornalista. O jornalista entende que não houve motivo para isso, que não houve ofensa. E aí nega. E aí nega, ele vai para a justiça. Ele, jornalista, pode ser punido de alguma forma? Pronto. A penalidade que há são duas, né? Primeiro, para o jornalista, que seria o quê? A responsabilidade civil, patrimonial, indenização para o candidato que eventualmente ele chegou a lesar. E também o direito de resposta, que é nato a esse tipo de coisa. Até porque o que ele queria era o quê? O direito de resposta. Então vamos dar o direito de resposta. E há casos, não é geral, não é regra geral, mas há determinados casos que também se concede o direito à indenização por parte do jornalista ou até mesmo da emissora. Né? Mas para o juiz conceder, aliás, aplicar essa multa no jornalista, indenizatória, digamos assim, tem que estar caracterizado realmente que houve ofensa, má fé para com aquela pessoa. Né? Exatamente. Não basta o cara achar que eu vou exigir direito de resposta, vou processar o jornalista que já não gosto da linha editorial dele e simplesmente processá-lo para que ele seja punido. Não é bem assim. Inclusive, na prática, né, o que a gente vislumbra no dia a dia é somente a concessão de direito de resposta. No geral, né, numa linha geral, os casos que eu já vi foi somente concedendo direito de resposta e negando muitas vezes a indenização. Justamente por quê? Porque é difícil você comprovar que o jornalista agiu com má fé, com a intenção de fraudar o processo democrático eleitoral. Entendeu? Perfeito. Então, no geral, Osmar, você passaria qual mensagem para nós, jornalistas, durante este período eleitoral? Qual seria a mensagem para cada um deles? Veja, a atualização deve ser contínua, né, Paulo? A pessoa que desiste de aprender começa a morrer. Né? Existe uma frase muito famosa que diz justamente nesse sentido. E principalmente em época de eleições, em que todos os anos, todo o período eleitoral, a atualização da legislação é importantíssimo, é imprescindível que a classe jornalista, dos jornalistas, também acompanhe essa evolução. Porque senão você acaba se prejudicando, né, prejudicando outros candidatos, influindo diretamente e prejudicialmente na isonomia das eleições e até mesmo havendo a possibilidade de responder judicialmente pelos seus atos. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: continue estudando a legislação. Se tiver dificuldade, né, procure uma assessoria técnica capacitada que conheça daquilo que está acontecendo, das inovações legislativas em matéria eleitoral, para que assim possa desempenhar o bom e o adequado jornalismo que a gente tanto espera. Perfeito. Milton. Show de bola. Programa muito bom, de muito conhecimento. Eu já gostaria, Paulo, da gente marcar realmente para realizar um bate-papo mais, né, com os nossos colegas de redação, TV Sergipe, TV Atalaia, PRP, TV Câmara, TV Alese, Jornal da Cidade, Perfeito. O Dia, Correio, enfim, Portais todos os portais de comunicação, Fã, o Hora News, enfim, juntar toda essa classe. O jornalista gosta de falar muito, tá? Já vou deixando você. Você gosta de um cafezinho? Rapaz, gosta mesmo, porque eu estava lá com o Paulo semana passada, né? E, para minha surpresa, o homem estava lá. Ele tomou os debates. Ele perguntava, ele mesmo respondia. Pronto. Então, a ideia, eu acho que a ideia vai ser justamente essa. Nós temos uma sede que, graças ao trabalho de Paulo, é bom destacar. Nós conseguimos legado, né? Nós conseguimos essa sede, um auditório que dá para pelo menos umas 100 pessoas. Então a gente junta os jornalistas e aí bate um papo, toma um café. Com certeza. E aí a gente deixa os nossos colegas jornalistas mais inteirados sobre esse assunto. Inclusive, essa é a proposta do Observatório de Jornalismo aqui da TV Câmara de Aracaju. É justamente essa, levar assuntos de
importância ímpar, né, de atualização, para justamente não começar a morrer, mas justamente essa, é levar esse tipo de conteúdo para que os nossos colegas jornalistas, eu, Paulo, todos nós possamos abranger um pouco mais, né, ampliar um pouco mais esse leque de informações, porque parece que a justiça não para, né, o campo do direito não para, a cada momento tem uma nova atualização. E se falando em questão eleitoral mesmo, então, estamos aí prestes a uma eleição municipal, que a tendência é que seja bem disputada, então realmente é bem legal e espero que Não, com certeza. A gente possa marcar Desde uma já data. Está aceito o convite, né, Paulo? Só falta marcar a data. Exatamente, vamos ajustar a data e ampliar os debates, né? Deixar, de fato, a classe inteirada de tudo aquilo que está acontecendo de inovação legislativa. Então, com a graça de Deus, vamos marcar esse encontro e que seja muito proveitoso, né? E foi uma honra, uma satisfação também muito grande estar com duas feras, né, do jornalismo estadual e brasileiro, nacional, debatendo um assunto tão relevante, né, tão relevante para a nossa sociedade como um todo. A gente vai levar Lomas para deixar lá do lado. E para o jornalista, simplesmente ele respeitar o código de ética da categoria. Perfeito. Respeitando seu código de ética, você não tem por que se preocupar. Aí você vai estar fazendo jornalismo com ética, com responsabilidade social, com o direito ao amplo contraditório, e aí jornalista não tem por que se preocupar com a justiça eleitoral. É fazer a parte dele, não é isso, Osmário? Perfeito. Né? Foi bom se ressaltar, né, que assim como todas as categorias profissionais têm o seu código de ética, nada melhor do que você ter em mente, de cabo a rabo, o seu código de ética, né? Bonitinho, perfeito. Porque você vai estar salvaguardado, opa, isso aqui eu estou fazendo porque eu posso. Eu tenho a legitimidade porque o código de ética da minha categoria me autoriza isso daqui. Perfeito. Então, você conhecer de fato as leis que lhe regem, né? Os regulamentos que estão lhe protegendo, digamos assim, é fundamental. E no jornalismo, com certeza não deve ser diferente. Não tenho dúvida. Nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo. E conte sempre com a minha participação, né, com a minha disposição para engrandecer os debates sempre. Perfeito. Milton, grande abraço, hein? Obrigado, vamos à luta. Vamos à luta que ela só está começando. Muito bem. Isso aí. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pela audiência e voltamos na próxima semana com mais um Observatório do Jornalismo. Você continua na boa programação da TV Câmara. Forte abraço e até lá.